Muito bem, irmãos, estamos aqui para mais uma aula, nossa aula número 10, estamos falando sobre Abraão. Hoje vamos nos despedir de Abraão nesses estudos, essa série de estudos que nós tivemos no livro de Gênesis, mas é muito importante a gente entender bem esses aspectos, porque Abraão ele se torna o marco dentro de toda a Bíblia, a partir de agora, como referência para o cristão do Antigo Testamento, vamos dizer assim, o cristão, né, ou o fiel de Deus dentro do Antigo Testamento, aquele que vai confiar em Deus e obedecer a sua palavra. Abraão, ele toma essa dimensão especialmente naquela cena, como a gente falou do estudo passado, naquela cena em que ele apresenta seu filho Isaac para Deus, e Deus então, Deus testifica, né, que ele vai abençoar ele, e por causa da atitude de Abraão agora, então Deus ratifica o seu compromisso, uma aliança que ele faz com Abraão, de dar a ele as promessas que Deus já tinha prometido. Abraão chegou à maturidade daquilo que precisava. Então, Abraão se torna um modelo não somente da nação de Israel, não só do povo de Israel, mas para o cristão, por isso o pai da fé. Ele se torna o ícone, o modelo da confiança em Deus e que nós devemos ter, que nós devemos desenvolver. Então não há alguém tão humano como Abraão e ao mesmo tempo tão no processo de maturidade, de crescimento, para nos exemplificar e modelar para nós a prática também em nossa vida. E é interessante isso, que é no Antigo Testamento, antes da lei, antes de tudo, né? Ele se torna um dos patriarcas e a linhagem é tão importante também, porque é da linhagem de Abraão, Isaac e Jacó, e Deus sempre vai se revelar assim no Antigo Testamento a partir de agora. Ele sempre vai se referir como o Pai, o Deus que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele dá para a nação de Israel, lembra que Moisés está escrevendo para Israel, o padrão de quem é o Deus que ele serve, é o Deus dos patriarcas, é o Deus que se revelou, é o Deus que os patriarcas obedeceram, era o Deus que os patriarcas depositaram a sua fé e em obediência Deus os abençoou e Deus os vindicou, né? Deus ele ratificou as suas promessas neles e por isso eles deveriam colocar a sua confiança em Deus. Esse é o Deus que eles deveriam confiar e obedecer. Então, no nosso estudo aqui, a gente vai ver o nosso alvo da lição. E o alvo da lição você vai aprender como a vida de Abraão, né, com a vida de Abraão, a importância de conhecer os propósitos e as promessas de Deus, a fim de amadurecer no exercício da fé. Então, entender como esse Deus que tem tantas promessas e propósitos, nós podemos amadurecer e compreender essas promessas. Versículo-chave, eu vou citar aqui o apóstolo Paulo no Novo Testamento, Romanos 4,11, quando ele diz assim: assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. Lembra que a circuncisão é uma marca judaica, era uma marca física que identificava eles como separados da nação, para judeus, né, separados para Deus. E para nós não é uma circuncisão física, mas uma circuncisão do coração, né, de depositar nossa confiança em Deus e a crer, e por isso que essa frase é importante, ele é o pai de todos os que creem. E nota, para o apóstolo Paulo ele faz essa menção. Então, o apóstolo Paulo considerava com convicção que Abraão é o pai de todos aqueles que confiam em Deus. Ele fala isso em Romanos 4, ele renova isso, reafirma isso em Gálatas 3. Foi por confiar na palavra de Deus revelada a ele que Abraão corajosamente deixou a sua terra, ele deixa a sua família e foi para um lugar que desconhecia, Gênesis 12:4. Estamos fazendo aqui uma síntese de tudo que a gente estudou, né? Também foi por causa da fé na palavra revelada de Deus que ele acreditou que a esposa idosa geraria um filho. Deus ele chama, né, Sara e promete para eles um filho, mesmo ela já sendo idosa. E também foi pela fé que Abraão, de modo corajoso, entrega em completa obediência a Deus esse filho como sacrifício, como a gente viu na última lição. Então você vê o passo a passo, o desenvolvimento, a confiança de Abraão, né? Ele deixa a sua terra,
ele passa a confiar, a acreditar na promessa de Deus até o ponto de uma obediência completa. Então, o primeiro ponto do nosso estudo hoje é o conhecimento dos propósitos e promessas de Deus. Nota a relação com as revelações divinas. Abraão, ele teve um privilégio muito grande. Hebreus 1:1 diz que Deus falou no passado de diversas formas, e uma dessas maneiras é que Deus se revelou para Abraão. Abraão teve o privilégio, ele foi uma das pessoas que teve essa experiência na qual Deus falava com Abraão e Deus mostrou seus planos para ele. Assim como ele falou com Adão no jardim, Deus também falava com Abraão aqui. Abraão também tomou conhecimento de promessas extraordinárias em meio a esses encontros. Por várias vezes, o patriarca ergueu altares como sinal da sua obediência e submissão a Deus, uma demonstração de submissão e adoração a Deus, respondendo a Deus em adoração àquilo que Deus estava dizendo para ele. Será que Abraão entendia tudo das promessas? Eu acredito que não. Assim como a gente temos a Bíblia escrita, revelada, e ainda assim é um desafio para a gente compreender Deus. Há muitas coisas que nós estamos aprendendo, sempre descobrindo, desdobrando do texto, né? Compreendendo cada vez mais a profundidade do conhecimento de Deus, da revelação que Deus deu. Deus falava para Abraão, mas ainda também envolvia essa maturidade de Abraão de compreender aquilo que Deus estava revelando. Deus, ele deseja que tenhamos a mesma fé, essa fé de Abraão, mas isso era a base. Embora não tinha compreensão de tudo, qual era a base? A confiança de Abraão. Isso ele podia ter. E é esse mesmo tipo de fé que Deus pede de nós, que Deus deseja, né? Porque sem isso é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. É o processo de relacionamento com Deus. Deus fala e a gente acredita no que Deus fala. E aí vai desenvolvendo nossa confiança, nosso relacionamento. E não somente isso, mas não somente crer pela fé, mas também crer na sua palavra, aquilo que Deus diz, nas suas promessas, aquilo que Deus fala que Ele vai, por exemplo, cuidar de nós, que Ele vai providenciar o que nós precisamos, de buscar o seu reino em primeiro lugar, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Né? Permitir que Deus transforme a sua vida a fim de glorificá-lo com uma vida mais digna do seu nome, do nome de Deus, né? Honrando Deus, engrandecendo Deus através de nossa vida, honrando o Senhor com a nossa vida. Então tudo isso está dentro desse conhecimento. Quanto mais você conhece de Deus, a ideia é que você possa obedecer Deus ainda melhor. E é isso que Abraão ilustra com a sua vida quando ele compreende as revelações divinas. E não somente isso, também o estabelecimento de uma aliança. E isso é muito importante para a gente compreender, porque isso é lançado no livro de Gênesis e isso vai se desdobrando no texto bíblico. E se você não entender bem isso, então isso talvez é a coisa que eu quero destacar bem. Você vai ter dificuldades para entender o Antigo Testamento se você não compreender a questão da aliança, porque há uma tensão dentro do texto. E olha, já que eu vou usar bastante a palavra aliança, vamos definir o que significa isso? O dicionário Aurélio, ele diz o seguinte: aliança é um ato ou um efeito de aliar-se. É um ajuste, um acordo, um pacto, um concerto, uma união, né? Como o casamento. O casamento é uma união, uma aliança. Há um comprometimento de duas pessoas de que agora elas vão dizer não para todas as outras e vão dizer sim um para o outro, né? Número 4, cada um dos pactos. É interessante que o Aurélio coloca isso, né? Não sei como está agora nas versões mais atualizadas, mas da onde eu tirei essa fonte, ela ainda colocava assim: cada um dos pactos que, segundo as Escrituras, Deus fez com os homens. Então, um desses pactos, uma dessas alianças foi justamente com Abraão. E ela é muito importante no texto bíblico, porque ela, como eu falei, ela vai discorrer, ela vai estar na parte de baixo, né? Ela corre e fundamenta o texto do Antigo Testamento, dando base para o Novo também. Para você poder entender as alianças, elas têm dois aspectos. Existiam dois tipos de aliança: alianças incondicionais e alianças condicionais. Alianças incondicionais, o que é uma aliança? É sempre o pacto entre duas pessoas.
Na aliança incondicional, Deus ele se comprometia em fazer algo e não dependia de mais nada do que a outra parte fizesse. Tanto é que no relato do texto bíblico, e você deve ler isso depois, quando Deus faz um pacto com Abraão, e isso vai aparecer mais adiante aqui no nosso texto, quando Abraão chega diante de Deus e eles vão fazer um pacto, quando os animais eram partidos, eram cortados ao meio, alguns animais, aqui uma série de animais, e Abraão foi dado um sono sobre ele, e quem passou nos animais, e isso era uma forma de fazer o pacto, as duas pessoas passavam juntas por esses animais partidos, e o plano era o seguinte: se um dos dois não conseguir obedecer ao pacto, cumprir o pacto, então ele deveria ser morto como aqueles animais foram mortos, dilacerado, cortado ao meio. Como Abraão dormiu, Deus passou sozinho por aqueles animais. Por quê? Porque Deus tem condições, Ele é o único que tem condições de cumprir todas as suas promessas. Deus não faz Abraão passar junto, por quê? Porque Abraão não conseguiria fazer isso. Então foi um pacto incondicional, não dependia de nada que Abraão fizesse, em tudo aquilo que Deus estava prometendo para Abraão. E a gente já vai ver essa promessa daquilo que Deus tinha dito que ele iria fazer. Então é um pacto incondicional. Então aqui nós temos essa aliança chamada aliança abraâmica. É uma aliança incondicional, não depende de nada que fosse feito por ninguém. Deus iria cumprir isso. Mas existem as alianças condicionais. As alianças condicionais, elas eram, eu vou dizer, menores em relação à aliança abraâmica. Por quê? Porque havia uma condição. Era necessário que fosse feito algo para que Deus pudesse abençoar. E se deixasse de fazer, Deus traria a maldição. Está vendo o exemplo? Qual é uma aliança que você lembra quando fala sobre isso? Obedece e você vai ser honrado, e desobedece e vai ter castigo. Aliança mosaica. A aliança mosaica, ela é uma aliança condicional. Deus disse para o povo: se vocês fizerem isso, eu vou abençoar. Se vocês não fizerem, vocês vão sofrer as consequências. E aqui é que entra a grande chave para você entender bem a leitura do Antigo Testamento. Por que o povo desobedece e Deus vai lá e traz julgamento, e depois Deus vai lá e traz a remissão de novo? Deus traz livramento para o povo. Por causa da tensão entre as alianças. A aliança abraâmica ela é maior, mas o povo ainda estava debaixo da aliança mosaica. Eles precisavam obedecer aos critérios que Deus tinha feito um pacto com eles. Eles não conseguiam obedecer, eles quebravam o pacto, eles falhavam. Deus então trazia o juízo em relação à desobediência, porque era um pacto. Mas por causa da aliança com Abraão, Deus então vinha e resgatava o povo, trazia o povo de volta. Por isso você vê, vez após vez, essa tensão no texto. E aí a gente fica perdido. Por que Deus vai lá e resgata? Por que Deus tem misericórdia? Por quê? Porque Deus está honrando as suas promessas, as suas alianças que Ele fez. Deu para entender bem? Então, nessa aliança abraâmica tinha 3 aspectos importantes. Você vai ver como, de novo, elas vão se desdobrando no texto. Lembra que eu falei isso? Então, a aliança abraâmica ela tem 3 coisas que era prometido. Primeira coisa, Deus prometeu que Ele ia dar uma terra. Gênesis 12:1, vai para a terra que eu lhe mostrarei, e vez após vez você vê Deus falando: eu vou te dar terra, eu vou te dar terra, eu vou te dar terra. Também a segunda coisa é um povo. Gênesis 12:2, farei de você um grande povo. Nós vemos isso de novo na história de Isaac, nós vemos em outros momentos quando Deus fala: olha a terra, vou te dar terra, vou fazer de você uma grande nação, vou te dar descendência inumerável. Vez após vez Deus repete isso. E por último a bênção, Gênesis 12:3, ou seja, através de você todos os povos da terra vão ser abençoados. Como é que isso vai se... É bem interessante você entender que isso não é uma coisa que Deus falou lá e morreu. Essas promessas elas vão estar aparecendo, elas vão estar se desdobrando na medida que você vai lendo o texto do Antigo Testamento e até do Novo. Elas estão, a partir de agora, elas vão estar aparecendo. Como é que elas aparecem? Primeiro, na aliança palestina. Deuteronômio 30, de 1 a 10, as bênçãos e as maldições. Deus diz que ia dar para eles a terra onde eles vão morar. Realmente,
de forma bem verdadeira, nenhuma dessas três promessas que Deus deu para Abraão foram completas de modo integral. Elas vão ser completadas quando? Quando o povo de Israel estiver no milênio. Quando nós estivermos vivendo debaixo do governo do Messias, do Rei, do Senhor Jesus Cristo reinando no milênio. E é ali onde o povo vai ter a terra de modo completo. Você vê que até agora Israel fica lutando, né? Tem uma parte lá que é dos palestinos, tem uma parte da Síria, e tem toda essa tensão sobre o lugar. Israel é só um pequeno pedaço de tudo aquilo que Deus tinha prometido, da extensão da terra que Deus tinha prometido. E isso a gente pode ver no profeta Ezequiel. No livro de Ezequiel ele fala das dimensões de todo lugar, de toda a extensão da terra que o povo vai ocupar, que a nação de Israel vai ocupar, e isso vai acontecer no milênio. Também a promessa do povo aparece na aliança davídica, quando Deus diz para Davi: não vai faltar um descendente no teu trono. Mas hoje não tem o trono de Davi, nós não temos lá em Israel um rei governando, né? A aliança acabou, o trono, né, acabou sendo tirado depois que Israel foi levado cativo, mas a promessa de Deus continua. Aonde? Quem é o descendente de Davi? Quem é que tem direito ao trono? O rei, o Messias, Jesus. E aí esse trono ainda está vago no sentido literal físico, mas ele vai ser ocupado. Quando? No milênio. Então nós vamos ter aí essa aliança sendo completada. E, por último, a bênção. Onde é que isso encaixa? Na nova aliança. Lembra quando Jesus Cristo diz: essa é a nova aliança no meu sangue? A nova aliança é a bênção que se estende não só para Israel, mas para todos os povos. Quando é que essa aliança vai ser completa, vai ser vivida de modo completo? No milênio, no governo do rei. A aliança sendo estendida para todas as nações. O que agora ainda é em parte, no reinado vai ser de modo completo. E aí nós temos todas as parábolas que ajudam a perceber como é que vai ser a vida no reino, como é que vai ser a vida debaixo do governo do rei, e essa bênção, essa nova aliança sendo vivida de modo completo. Deu para perceber a riqueza dessas alianças? E esse é o propósito e as promessas de Deus. E isso nos ajuda, quando você estiver lendo toda a Bíblia, você poder lembrar quando Deus está fazendo essas afirmações. Por quê? Porque ele está voltando para aquela aliança que ele fez com Abraão, em alianças menores, em alianças algumas vezes até condicionais, mas que o povo estava recebendo, não porque eles eram merecedores, mas porque Deus se comprometeu em fazer isso e Deus estava fazendo. Muito bem, outro ponto aqui para a gente ver de Abraão, a gente destacou bastante isso nas lições, nos estudos, mas nota a caminhada de maturidade. Eu acho que isso é uma coisa que para mim sempre destaca muito. As lições de Abraão. Eu acho que há 3 lições bem interessantes, bem importantes para a gente não esquecer da vida dele. Primeira coisa, desenvolver a estabilidade da fé professada em Deus. Abraão, ele cresceu em maturidade. Ele acreditava em Deus, mas essa fé ela precisou amadurecer, ela precisou se desenvolver. Você vai ver 11 anos usando, desde que Deus se revela para Abraão, chamando ele para sair da sua parentela e ir para uma terra que ia mostrar, até quando ele dá o filho da promessa. Por que Deus já não deu em seguida? Às vezes a gente pensa, por que Deus ficou enrolando para dar Isaac para eles? Porque o problema não era dar Isaac, o problema era o coração de Abraão. Ele não iria fazer o que deveria fazer. Então, Deus está trabalhando com ele no processo. Lembra, Deus está junto com Abraão e respeitando os momentos e o tempo e o crescimento de Abraão, desenvolvendo estabilidade de fé. Abraão se torna o pai da fé, mas não foi da noite para o dia. Foi um processo, é a mesma coisa com a gente. Deus ele continua trabalhando conosco, vez após vez, momento após momento. Caímos alguns momentos, crescemos, mas Deus está sempre nos levando a caminhar num processo de maturidade. Segunda lição aqui, Abraão tinha que aprender a não buscar caminhos alternativos à vontade do Senhor. Lembra? Quando tinha problema, Abraão fugia, ele ia para o Egito, ele ia para outro lugar, ele ia para outra região. E até o ponto que ele tinha que aprender, não, Deus ele vai suprir aonde eu estou, é aqui que eu estou, é aqui que Deus vai cuidar, é aqui que eu devo ficar. E a mesma coisa na nossa vida cristã, aprender a não ficar correndo, buscando outros meios de crescimento, de desenvolvimento da nossa vida cristã. Nós temos o Senhor,
não precisamos de mais nada, temos a sua palavra, temos tudo aquilo que é necessário para crescer, para desenvolver, não precisamos ter medo de buscar o Senhor. Abraão, ele teve que passar por essa lição, e essa é uma lição bem importante para nos ajudar. Nosso coração inconstante, inseguro, temeroso, mas temos a Deus, temos o Senhor. E terceira lição, valorizar a verdade. Você sabe que um problema para Abraão recorrente é a mentira. E eu acho que esse é um elemento muito importante do nosso crescimento com Deus também. Uma coisa que mostra muito como a gente está crescendo é falar a verdade. Uma boa maneira de avaliar como está sendo o seu crescimento espiritual é como anda a sua vida, as suas atitudes. Você é alguém que busca integridade, verdade, autenticidade. Essas são coisas importantes. E Abraão, ele precisava aprender a valorizar isso e deixar toda e qualquer mentira. E você vê esse processo de crescimento, de maturidade, de desenvolvimento de Abraão, né? De valorizar a verdade e viver a verdade. Então essa é uma lição muito importante. E isso fala muito do nosso crescimento também. Né? Crentes maduros, eles vão reconhecer as suas dificuldades e encarar essas dificuldades e não fugir delas, às vezes usando a mentira. Então a aplicação para nós hoje, como é que nós podemos aplicar aqui? Tem 4 flechinhas aí e eu quero fazer isso em forma de perguntas, tá bom? Você tem procurado agradar sempre a Deus com uma fé semelhante à de Abraão? Tem olhado para Abraão nessas lições que a gente tem visto e tem despertado em você o reconhecimento de que eu preciso colocar algumas dessas coisas em práticas, preciso viver isso? Abraão, ele é uma boa ilustração de um cristão em formação, né? Um modelo para nos ajudar. E você tem procurado fazer isso como Abraão fez? Buscar agradar a Deus sempre? Número 2, tem vivido à luz da nova identidade que recebeu em Jesus Cristo? As coisas velhas já passaram, né? Eis que tudo se fez novo. E aí, é assim para você também? As coisas velhas já passaram? A vida passada? Abraão, ele deixou a vida de Ur dos Caldeus para trás e foi para o caminho onde Deus estava mostrando para ele. Você está fazendo isso também? Está deixando a vida velha, a vida passada para trás e caminhando para a vida que Deus quer que você tenha? Dando passos em direção a isso? Número 3, está disposto a caminhar rumo ao processo de maturidade? É um complemento da pergunta anterior. Esse processo está pronto para encarar verdadeiramente, ser um cristão daquilo que Deus quer que você seja e dar passos em direção a isso? Fazendo, obedecendo Deus naquilo que você já sabe que você tem que fazer? Gente, não é nada novo, no sentido, agora a gente tem uma nova verdade. Não, é colocar em prática aquilo que você já sabe. Olha, nós temos todas essas lições aqui no canal. Pega elas e começa para colocar em prática. Assista de novo, repete de novo. Tem dúvidas, tem pergunta, põe aí no nosso canal. Vamos estar prontos para responder. Você está atento às perguntas, né? Ou manda mensagem para a gente e ajudar você. Esse é o nosso desejo, ajudá-lo a caminhar, não só encher o nosso canal de coisas, mas ajudar você de modo real, de modo prático, não só de conhecimento, mas de prática da vida cristã. E por último ali, você tem como alvo Jesus? Você tem realmente como alvo ser cada vez mais a imagem do Filho de Deus, ser como Jesus Cristo? Olhe para a vida de Cristo. Abraão, ele não tinha esse modelo, mas ele sabia o que ele deveria fazer. Eu creio que como Filho de Deus nós sabemos o que nós temos que fazer. Quanto mais você olha para Deus, mais você vai saber o que você vai fazer. Nós temos um alvo hoje, é Jesus. Né? E ser um exemplo para outras pessoas. Abraão, ele serviu de modelo para nós. E pessoas ao nosso redor talvez não vão aprender tudo sobre Abraão. Não da noite para o dia, não de um dia para o outro. No seu trabalho, na sua escola, na faculdade, seus vizinhos. Mas onde é que eles vão ver Cristo encarnado? Vão ver na gente, vão ver em nós. Então nós precisamos ser o Abraão dessas pessoas. Precisamos modelar para elas como é que um filho de Deus vive, como é que ele age, como é que ele se comporta, como é que ele fala, como é que um cidadão do céu é. É assim que nós vamos viver e vamos ajudar as pessoas a conhecer a pessoa de Deus. Era isso que Abraão fez. E é isso que Abraão se torna o pai da fé, o modelo para que nós possamos confiar em quem? Não é pai da fé para confiar em Abraão, é o pai da fé para confiar em Deus. E é a mesma coisa com a gente. E o desafio final do nosso estudo, então, hoje é o seguinte. Mesmo com 75 anos, Abraão não era adulto na fé. Interessante isso, né?
Deus chama ele com 75 anos, mas ele começa para amadurecer. E você vê o quanto que ele cresce em 11 anos. O crescimento de Abraão é exponencial. E isso é tão legal para pensar que não importa a nossa idade, nós sempre podemos crescer. Quando você conhece Cristo, você pode dar passos de obediência, maturidade, crescimento, desenvolvimento. O Senhor moldou e usou a sua vida como exemplo para todos os salvos de todos os tempos. Deus moldou, Deus trabalhou com Abraão. A ideia é Deus quer trabalhar com a gente também, Deus quer trabalhar com você também. Deus quer moldar você também. Assim como Ele fez com Abraão, Ele está pronto para trabalhar em você também. E de modo semelhante, Deus também trabalha em nossas vidas e nos usa para abençoar outros. Lembra de Abraão, se tu uma bênção, você vai ser uma bênção para todas as nações? Irmãos, nós somos depositários de milhares de cristãos que durante os anos foram fiéis a Deus e a mensagem de salvação chegou até nós. Pessoas que olharam para a palavra de Deus, para Abraão, e viram dele e da promessa de Deus de tornar de Abraão uma descendência de bênçãos. Nós somos parte dessa linhagem. O que é que nós estamos fazendo para ser bênçãos para os outros? Eu acho que isso é muito importante, a gente precisa considerar. E olhar para Abraão e ver o modelo dele. E exemplificar isso em nossas vidas também. Abraão é um bom desafio. Eu acredito que é um desafio incrível que nós podemos viver. E nós podemos fazer isso. Ele é o nosso pai na fé. E nós podemos então também ser pai na fé de muitos outros, ajudando eles a conhecer quem? Conhecendo Deus. Conhecer o Deus que nós conhecemos. No nosso próximo estudo, nós vamos olhar para Isaac e vamos aprender algumas lições desse filho da promessa. O Deus prometeu para Abraão, nós vimos o crescimento dele, o desenvolvimento dele, os passos de obediência dele, o modelo que ele se torna, e agora vamos aprender lições também desse outro patriarca tão importante que é a pessoa de Isaac. Vamos orar? Querido Deus, sua palavra é tão rica, há tantos ensinamentos, nos ajuda, Deus, a poder viver esses ensinamentos no nosso dia a dia, de um modo real, de um modo prático, de um modo verdadeiro, de um modo relevante, não só para desfrutar nossa comunhão com o Senhor, que é tão prazerosa, tão preciosa, mas também para que muitos possam conhecer o Senhor e serem salvos. Obrigado, Deus, pela vida de Abraão, por esses estudos que fizemos aqui, que nós temos registrado no nosso canal, pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Continua nos abençoando na medida que vamos caminhando nos estudos desse livro tão incrível que o Senhor nos deixou registrado, o livro de Gênesis, o livro dos começos. E é por isso que nós oramos, agradecidos ao Senhor em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe.